Graça e paz, igreja, amém? Mais uma vez, né, um domingo abençoado, um pouco de chuva, um pouco de sol também para a gente, e um dia que o Senhor fez, né, o dia que o Senhor fez para nos encontrarmos e principalmente para aprendermos um pouco mais a partir da palavra dele, né, o que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Estamos num mês especial, o pastor Joás já no início comentou sobre o outubro, né, outubro rosa, com os seus desafios para as mulheres também, e aquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Então, saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, um mês especial, outubro rosa, o mês das crianças também, né, com a igreja com diversas programações. Ontem mesmo foi o zoológico, e durante o mês vocês vão ver, os pais, né, vão ver aí as crianças com certeza com diversas atividades aqui na igreja, na escola também, e que estejamos atentos, né, à vida das nossas crianças. Amém, igreja? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a igreja e família, parceria ideal no ensino religioso infantil. Então, a gente vai conversar sobre essa relação da igreja com a família, com o propósito de desenvolver ainda mais a aprendizagem religiosa das crianças. Eu preciso fazer aqui uma referência que parte do que eu vou falar tem a ver com uma pesquisa, né, com a escrita, com o texto que minha esposa produziu, falando exatamente sobre isso. A parceria ideal entre igreja e família. Então, Manu, né, minha esposa, João Marcos, que devem estar assistindo também, saibam, né, que o texto, aquilo que vai ser comentado, terei algumas informações desse trabalho, dessa escrita que minha esposa produziu, tá bom? E como texto principal, peço aos irmãos que abram a Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 1 ao 9. Deuteronômio, capítulo 6, do 1 ao 9. A versão que eu estou utilizando é a NAA. E o texto nos diz assim: o grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes ocorra bem e vocês muitos se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, Deus dos pais de vocês, lhes prometeu. Versículo 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará a seus filhos e delas falará, enquanto estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Versículo 9, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações. Eu quero iniciar a pregação, a exposição da palavra, falando um pouquinho do livro de Deuteronômio, o nome que ele recebe. É um nome que nós lemos e temos de origem grega, que significa deutero, né, o segundo ou repetição da lei, daquilo que Deus já tinha falado para todo o povo de Israel e agora para essa nova geração que vai possuir uma nova terra, que vai entrar em um novo contexto de vida, precisava ouvir novamente. Então é a lei do Senhor, as palavras do Senhor, que de forma muito didática está sendo apresentada mais uma vez ao povo de Israel.
Então, Deus repete a sua lei para que o povo saiba o que fazer nessa nova etapa da vida. Isso significado do nome em hebraico, né, de Deuteronômio, dessas leis, dessas ordens, dessas regras, né, de como o povo deve se comportar, que Deus está apresentando. Mas, no hebraico, o nome que é apresentado é Devarim, que significa exatamente as palavras, as ordens, né? Aquilo que está sendo dito ao povo de Deus, ao povo de Israel, através de Moisés. Então, as palavras de Moisés que estão sendo apresentadas e que o povo precisa seguir para continuar vivendo. E com uma promessa bem específica, né? Para que, se você deseja que a sua vida seja prolongada, escute o que eu estou lhe dizendo. Essa mensagem inicial de Deuteronômio também, olhe. Vocês vão possuir uma nova terra, né? Vão ter um novo desafio na vida de vocês, mas para que a vida seja prolongada, prestem atenção às minhas palavras. Então, o livro de Deuteronômio, ele fala sobre esse processo de transição, de mudança, além de um contexto muito específico, né? Saindo de uma terra, de uma determinada cultura, de ritmo de vida, o povo estava no deserto, então volta e meia estavam sempre mudando de lugar. Nesse novo momento, nessa fase de transição, eles vão fixar residência, né? Vão para uma terra que mana leite e mel, mas vão fixar residência. E sair de um estado também de escravos, ou filhos de escravos, na verdade, de escravizados, do tempo que o povo de Israel foi castigado no Egito, foram libertos, né? Então são escravos libertos e que viveram ali durante um bom tempo no deserto, mas agora de ex-escravos ou filhos de ex-escravos são herdeiros. O povo está herdando um novo lugar, está herdando uma nova cultura, um novo modo de viver. E para isso, Deus está dizendo como eles devem se comportar. Além de toda a conquista que a gente precisa nos desafios, e o povo de Israel está vivendo isso aqui, né, os desafios da nova terra, ter que plantar, ter que construir, e muitas vezes ter que conquistar também a partir de um movimento bélico, né, a partir da guerra. Mas não só isso. O que Deus está dizendo para o povo é que a permanência deles depende da fidelidade e da obediência daquilo que está sendo dito, das palavras do Senhor que estão sendo ministradas. E a gente já toma isso para as nossas vidas, né? O que Deus quer e exige de nós é uma vida de fidelidade e obediência para que tenhamos uma longa vida que possa de fato expressar a glória de Deus ao mundo. Então, Deuteronômio faz com que lembremos da aliança de Deus com o seu povo. O povo que estava em um determinado momento numa cultura nômade, sempre mudando, agora vão fixar residência e não poderiam também adotar as práticas das outras culturas que estavam nesse novo local. Então, as ordens, né, aquilo que Deus está falando como um bom pai, é para que os filhos não se misturem. Às vezes os pais também hoje, às vezes não, né? Sempre os pais estão dizendo isso. Olha, não se misture, não é verdade? Quem já ouviu isso aqui enquanto filho? Olha, não se misture não, viu? Não se misture para não dar problema para você. Fuja de confusão. É mais ou menos isso que Deus está dizendo para o povo de Israel. Não se misturem, porque aqueles povos, aquelas pessoas têm práticas contrárias à minha ética, aquilo que eu acredito. E vocês não vão ser reconhecidos só pelo fato de possuírem a terra, mas porque são um povo obediente ao seu Deus. E nos dias atuais, meus irmãos, fazendo essa comparação, hoje em dia vemos um forte investimento, né, do mundo e suas ideias e ideologias que dificultam a aprendizagem das crianças em relação à palavra de Deus. E aqui a gente entra especificamente no tema da pregação, né? Igreja e família, parceria ideal no ensino religioso infantil. Então hoje enfrentamos muitas dificuldades. Às vezes a criança tem um ensino, né, recebe um ensino aqui na igreja, nesse contexto religioso, no sábado ou no domingo, mas tem a segunda, terça, quarta, quinta e sexta para enfrentar aquilo que o mundo tanto assedia, aquilo que o mundo tanto apresenta, seja na escola, no condomínio, na rua. E é de suma importância que tenhamos essa parceria, essa união entre igreja e sua estrutura
e a família também, para que a criança possa aprender. Né? Estamos num mês específico, no mês que fala sobre as crianças, que tem a comemoração do Dia das Crianças, e que tenhamos então os nossos olhos abertos e mente aguçada em relação a isso. E ainda nos dias atuais, enfrentamos uma negligência. Muitas vezes, os pais, e aí eu me coloco também, tá? Nessa seara, né? Dos pais, acabam de alguma forma depositando todo o crédito para a estrutura educacional da igreja. E diz, não, meu filho vai aprender o que precisa aprender na EBD. Eu não vou precisar mais me preocupar com isso. Então, muitas vezes, os pais deixam toda essa responsabilidade sobre a EBD ou sobre a igreja e se isenta. Mas a palavra do Senhor aqui, já no livro de Deuteronômio, diz que é uma responsabilidade dos pais que devem ensinar aos seus filhos e, posteriormente, aos filhos dos filhos. Não está sendo terceirizado para Moisés, para o líder do templo, do tabernáculo, da sinagoga, nada disso. Os pais são responsáveis em passar o ensinamento do Senhor para os seus filhos. Amém, igreja? Então, um panorama, uma perspectiva bíblico-histórica sobre o ensino religioso. Aqui nós já temos um primeiro movimento, em Deuteronômio, no capítulo 6. Então, existe uma estrutura. Como é que a gente ensina a palavra do Senhor aos nossos filhos? Aqui em Deuteronômio, vemos no capítulo 6, versículo 4 e 9, que Deus estabelece a responsabilidade aos pais. Então, os pais são responsáveis por esse ensino às crianças. Mais à frente, pensando nessa perspectiva histórica, o Novo Testamento também apresenta uma estrutura coletiva, a partir do grande mandamento, da grande comissão de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28. Então, ordena que os discípulos e aqueles que seguem a Jesus discipulem as pessoas e ensinem. E tudo isso no contexto coletivo. E Jesus colocou as crianças no centro, nunca deixando-as de lado. Em um determinado momento, vemos lá em Mateus, no capítulo 19, os discípulos queriam afastar as crianças. Mas Jesus diz, não, deixe que as crianças venham, porque delas é o reino dos céus. Amém? Então, Antigo Testamento tem uma estrutura coletiva em que os pais e a comunidade são responsáveis pela educação, por passar os mandamentos do Senhor. No Novo Testamento também, o grande mandamento, tá? A grande comissão. Temos um comportamento didático também na igreja primitiva com os apóstolos, através das cartas que eram encaminhadas para as igrejas, e todos deveriam ler e compartilhar e aprender. E vemos também, mais à frente, a reforma protestante, com grandes líderes, pessoas que estudaram a Bíblia, que se preocuparam em desenvolver uma estrutura específica para ensino para adultos e para crianças também. Então, na história, a gente consegue acompanhar do Antigo Testamento, Novo Testamento, Igreja Primitiva, reformadores, uma estrutura para o ensino. E nós, pais, não podemos ficar de fora disso. Temos um compromisso com as crianças. A gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente, mas o texto nos dá essa chamada de responsabilidade em relação a como os nossos filhos, as nossas crianças, vão aprender sobre o Senhor e viver as coisas que o Senhor tem para eles. No ponto 1, meus irmãos, fiz essa introdução, conhecendo um pouquinho mais do livro de Deuteronômio, uma escrita de Moisés, essa perspectiva também histórica, mas eu quero aqui no primeiro ponto falar sobre o amor a Deus. Como deve ser o nosso amor a Deus, a nossa devoção ao Senhor. E vemos isso nos versículos 4 e 5, e o texto nos diz assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder, de toda a sua força. E é um texto, o versículo 4 principalmente, que chama Shema. É o Shema, né? Uma frase, uma expressão, uma oração importante de Israel, né? Em um termo bem específico. Eu vou tomar aqui a ousadia,
né? Não sou nenhum especialista no hebraico, mas tem uma sonoridade, né, desse versículo que é muito bom e que, para mim, me traz uma proximidade com o texto daquilo que o povo de Israel estava escutando. Então a gente ouviu um pouco em língua portuguesa, como está aqui escrito, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu quero apresentar também, aproveitando a oportunidade, de mostrar a tradução desse Shema em língua de sinais, e tem um sinal bem específico, Cleo, que é esse aqui, né? Com as duas mãos. Então, quando fazemos esse sinal aqui na comunidade surda, é para que todos os surdos prestem atenção ao que está sendo dito. Então, se você quiser a atenção, né, de um grupo de surdos, pode fazer assim que com certeza todos vão olhar para você. Agora você tem que saber falar, né? Não basta só chamar a atenção, eles vão ficar esperando, tá certo? Então, o Shema, né, de Israel. Tem isso aqui em língua de sinais e o texto, né, a transliteração diz assim, irmãos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Peço desculpa se tiver algum especialista, tá? Aqui no hebraico, mas tem essa sonoridade, a transliteração. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É essa instrução que Moisés está passando para o povo e que precisa ser ensinada às crianças. Teve um povo que não conseguiu herdar a terra, que ficou no deserto porque não soube obedecer à palavra. E aqui Moisés está repetindo as palavras do Senhor para essa nova geração que vai adentrar a terra, para ensinar para as crianças, para ensinar para esse novo grupo que o Senhor é o único Deus. Então essa é uma declaração para lembrar que Deus é único. Em seguida vem um mandamento central: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, de todo o coração significa suas emoções, seus pensamentos. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, nos diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração. E façam de todo o coração pensando no Senhor. De toda a alma, o seu interior, a sua essência, precisa estar voltadas para o Senhor. Lembrando o testemunho de Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 46 a 55. Então Maria se entrega, né? Entende o seu compromisso diante de Deus e diz: a minha alma engrandece ao Senhor, né? Feliz ela estava por fazer parte desse plano de salvação, e diz com toda a sua alma, né? A minha alma engrandece ao Senhor, e com todas as suas forças, suas ações, seu trabalho, o seu dinheiro, aquilo que o Senhor te dá, isso deve ser para servir também. E lá em 1 Pedro, no capítulo 10, encontramos uma referência que nos diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, o trabalho que Deus te deu, aquilo que você, e somente você, pode fazer. Eu não tenho, por exemplo, habilidade na área de engenharia, mas Deus me deu outros dons que eu posso aplicar aqui na igreja. Eu não tenho habilidade na área médica, muito pelo contrário, assim, fujo, né? Tem coisas assim que somente realmente quem tem vocação, que gosta, que pode suportar, né? Sutura, cirurgia, enfim, para mim não deu, mas eu tenho outros dons. E é isso que a gente precisa aplicar aqui no reino, esse reino de Deus, nessa comunidade que o Senhor nos deu. Então, o primeiro ponto é sobre o amar a Deus, de toda a alma, de todo o coração e com toda a força. O segundo ponto, meus irmãos, é o viver e ensinar a palavra. E aqui a gente estreita um pouquinho mais o assunto, falando sobre essa parceria de igreja e família na educação dos filhos. Mas não só na educação dos filhos. É muito importante que nós, enquanto comunidade, entendamos que a outra criança que não é o meu filho está também sob a minha responsabilidade. Eu preciso também, de alguma forma, ensinar a essa criança, positivá-la aqui dentro da comunidade. Muitas vezes, lá fora, essa criança só vai receber falas negativas, mas é no domingo, no sábado, na programação da igreja, que foi preparada durante a semana, que ela tem a oportunidade de ouvir um Deus te abençoe. Você é uma bênção.
Deus vai te usar poderosamente. Você vai ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Você é uma criança maravilhosa. Quem estava aqui mais cedo, como é o sinal de maravilhoso em língua de sinais? Olha, muito bem. Maravilhoso. Você é uma criança maravilhosa. Você já pode dizer isso para uma criança surda aqui. Você é maravilhosa. E que seja esse espaço positivo, espaço abençoador, que a criança encontre aqui. Então, nesse sentido, como saímos do modelo, né, do Antigo Testamento, em que Moisés estava ensinando, né, através das leis, dos mandamentos, passando toda a mensagem para o povo, de uma maneira bem coletiva, né, para a estrutura que nós temos hoje. E Moisés nos mostra como traduzir esse amor em ações diárias. Então, o texto nos diz lá no versículo 6. Vamos lá? Versículo 6 nos diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? No seu coração. Então gravem isso aí. A palavra do Senhor primeiro tem que estar marcada no seu coração, no coração dos pais. O Senhor está falando para os pais, para os responsáveis, para aquela geração que está entrando, que vai ter filhos e netos. Então Deus está dizendo através de Moisés: olhe, primeiro que a palavra esteja fixada, gravada no seu coração. Então primeiro você tem para depois passar. Primeiro você tem para depois ensinar. Então guarde a palavra do Senhor no seu coração, porque nós não podemos entregar aquilo que não temos. Às vezes é uma dificuldade também nos relacionamentos, né? Ou no casamento, amizade, ou no trabalho, onde um tem uma expectativa em relação ao outro, mas o outro não recebeu aquilo e não pode entregar. A gente só entrega, só dá, só oferece aquilo que tem. E o Senhor está dizendo: fixem a minha palavra no coração de vocês. O segundo, ensine intencionalmente. O trabalho em parceria aqui, dos pais e da igreja. E aqui eu quero apresentar, brevemente, a estrutura que temos aqui na Igreja Batista da Graça, mas que podemos encontrar também em outras igrejas, em outras comunidades. O Ministério Geração Graça, todos conhecem. Os visitantes que não conhecem, né, se por um acaso não conhecem, a igreja tem uma estrutura. As igrejas, de uma maneira geral, têm uma estrutura para as crianças, para o ensino religioso. E é um trabalho em parceria. Então você pode vir, todos aqui adultos, sentam aqui, aprendem, e as crianças estão aprendendo de uma forma em que elas conseguem assimilar melhor o conteúdo infantil, de uma forma lúdica. Amém? Então temos o Geração Graça, o presidente da nossa igreja, o pastor Erivaldo Barros, e a irmã Ana Estevão, que é responsável pelo ministério. Amém, igreja? Mas vamos lá. Qual é a estrutura? Se eu estiver equivocado, os irmãos podem me corrigir. Temos basicamente 6 turmas para as crianças aqui, de 0 a 2, de 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10 e 11 a 12. Confere? 6 turmas. E o berçário, né? O berçário é de 0 a 2, não é isso? 6. Uma média de 15 professores. Cada sala tem basicamente 2 a 3 professores, a depender da demanda. Tem salas, às vezes, que ficam com 20 alunos, 20 crianças, 30, e precisa de mais ou menos 2 ou 3 professores e professoras. Então, uma média aí de 15. Olha só a estrutura. Além dos irmãos que recepcionam as crianças, que entregam crachá, anotam no sistema, tem as irmãs da cozinha também, que preparam um lanche delicioso, tudo abençoado, e os irmãos também que fazem a segurança. Então, nós temos uma mini igreja, né, assim, para as crianças. Amém? Além disso, meus irmãos, e às vezes eu fico até emocionado quando eu vejo, né, na classe o cuidado que tem com os meus filhos. Temos profissionais que são comprometidos, tá, em cuidar das crianças, aplicando seus respectivos dons. Tem professores, pedagogos, advogados, médicos, enfermeiros, tudo isso. Às vezes tem um casal de médicos cuidando do seu filho. Vocês sabiam? Tem segurança, casal de médico cuidando do seu filho. Então, problema não tem. Tem alimentação assim, ó, regrada, cuidada, feito com muito carinho. Então, existe um movimento
da igreja, uma estrutura para o ensino e para o cuidado da criança. Tá? E por que é importante sabermos disso? Não basta apenas a igreja ter uma estrutura para receber a criança. Quando sai daqui, de segunda a sexta, as crianças estão com a gente, né? Os nossos filhos estão com a gente. E é nesse tempo que a gente precisa ser intencional também, como diz a palavra, e passar a mensagem de Deus para as crianças. Meus irmãos, nessa pesquisa, como eu falei para vocês no início, que Manu realizou, tem a chamada janela 414. Alguém aqui já ouviu falar nessa janela 414? Em relação à faixa etária. Então, de 4 a 14 anos é a idade ideal para que a criança, o pré-adolescente, o adolescente aprenda da palavra de Deus e se converta. Nessa faixa de 4 a 14 anos, 85, né, temos essa margem aí de 85% de conversão. Então, se eu tenho um grupo, né, de crianças, de adolescentes, pré-adolescentes de 4 a 14 anos, um grupo de 1.000, 85% de chance de eles conhecerem e se converterem à palavra do Senhor. Passando dessa faixa, dos 14 aos 30, essa porcentagem diminui. De 85 diminui para 10. Apenas 10%. E quanto mais velho, fica um pouquinho mais difícil. Acima dos 30, apenas 4% podem se converter. Então é mais difícil, mas não impossível, tá? Então, temos um trabalho aqui específico na idade de 4 a 14 anos e que temos, segundo a orientação do Senhor em sua palavra, esse compromisso de intimar, de inculcar, de dizer à criança o que ela deve fazer, porque o Senhor é quem está ordenando. E a palavra nos diz assim, ainda no versículo 6 a 8, os irmãos podem acompanhar. Vamos lá? Versículo 6. O texto nos diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, inicialmente. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E aqui eu quero pensar com os irmãos a palavra inculcar. Uma palavra hebraica que significa intimação. O pessoal da área do direito, né, de advogados e juízes, sabem o que é uma intimação. Eu vou contar um caso aqui para vocês, que aconteceu comigo no trabalho, um caso engraçado. Eu recebi uma intimação da justiça, lá no trabalho. Mas isso porque eu sou intérprete juramentado pelo Estado. Então, quando tem alguma necessidade, algum surdo, casal de surdos com alguma demanda, seja na vara criminal, na vara da família, eu sou intimado. Né? Só que o pessoal do trabalho não sabia. E na época que eu fiz o registro, eu coloquei o endereço do trabalho, que foi pedido, né? E eu estava em casa, em paz, na minha, de repente eu recebo uma ligação do meu colega, preocupado, dizendo assim, ó, professor João, tem um oficial de justiça aqui com intimação. Eu achei estranho, eu nem lembrava, porque essa audiência ela foi marcada em março, isso foi no ano passado, em março, eu só fui convocado em outubro, então eu não lembrava, e aí eu não fui para a audiência, imagina, né? Então o oficial de justiça foi lá no trabalho para saber o que foi que aconteceu, mas só que era uma intimação da vara da família. E aí, né, um professor recebendo a intimação da vara da família, meu colega João, foi o quê? Atrasou a pensão? O que foi que aconteceu? Oh, não sei, o oficial está aqui. Eu digo, não, rapaz, não foi nada não. Aí eu fui pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu? A vara da família, um caso específico, eu preciso ir lá interpretar. Né? E assim, intimação a gente não nega, né? Eu tive que responder. Agora, a dificuldade é você recebe a intimação. E como é que você responde e apresenta ao juiz que você... eu não fui porque eu esqueci. Né? Eu tive que conversar, explicar lá para a secretária o que aconteceu, que realmente eu não lembrava, e aí marcaram uma nova audiência. Né? E eu fui perguntar a um colega meu, advogado, e aí o que é que acontece? Aí ele já me deixou ainda mais, assim, com receio, né? Preocupado. Ele disse, rapaz, você moveu o judiciário, o Estado gastou dinheiro e não teve audiência porque você esqueceu. É mais ou menos isso. Então, intimação, por que é que eu estou contando isso?
Quando você recebe uma intimação, você não pode negar. Não vou fazer. Você tem que dar uma resposta. E aqui a palavra do Senhor, com este termo, né, inculcar, está dizendo exatamente isso. A gente, os mais velhos, os pais, precisam intimar os filhos. Não é uma opção o que ele vai fazer, se ele vai fazer ou não. Segundo a palavra, é uma intimação. Mas não é uma intimação em que você vai ser rude com o seu filho. Você vai apresentar o que a palavra está dizendo. E ele entender quem é que tem as regras ali da casa, do ambiente. Então, intime o seu filho, porque é a palavra do Senhor que está nos dizendo. Assim como as palavras são gravadas em tábuas de pedra, né, essa intimação, esse inculcar, significa exatamente isso. Você pegar um objeto agudo e marcar na pedra aquilo que você quer que fique ali fixado, gravado. Então exige também dedicação e esforço. Essa intimação, você explicar todo o tempo, né? A criança às vezes não entende. Você tem que explicar 1, 2, 3 vezes, marcar isso no coração dela. E por que também isso é importante, meus irmãos? Da mesma forma que temos esse trabalho de inculcar, pode vir outro de lá, desavisado, e passar areia por cima, né? E passar cimento por cima. Já viram isso? Né? Você fere a parede, fere a pedra, mas tem um que quer corrigir, que quer passar o cimento. E às vezes é isso que o mundo lá fora faz. Temos um trabalho de inculcar, de intimar os nossos filhos, de educá-los na presença do Senhor, mas às vezes o entendimento do mundo, né, a influência do mundo faz com que essa marca seja apagada, né? Vão lá e colocam um cimento por cima. E eu vou explicar sobre isso também. Teve um caso que aconteceu de uma amiga minha. Então a gente tem, imagine aí, né? Você ora por seu filho, janeiro, fevereiro, março, né? Tem contato, leva ele para a igreja, vamos lá aprender, todo domingo, o filho animado. De repente chega uma festa, né? No mês de outubro, setembro, uma festa da escola. Com um conhecimento, com uma proposta completamente diferente daquilo que você ensina ao seu filho. E de repente, você vê o seu filho participando de uma festa que não tem absolutamente nada a ver com o que você acredita. Com a festa pagã, com a festa do mundo. Que não condiz com o servir unicamente a Deus. Então, às vezes, encontramos isso, meus irmãos. E precisamos tomar cuidado. Temos um comportamento, né, um trabalho, mas o mundo também não para. Né? A mesma coisa, estamos agora no mês de outubro, mês das crianças, dia do professor, dia do médico, não é verdade? Mas tem uma festa também que nem faz parte da cultura brasileira. Agora veja se eu vou permitir. Chegar 31 de outubro e meu filho vir com festa, quer participar de festa de Halloween. Ô filho, não vai não. Não vai, não tem absolutamente nada a ver, nem da cultura brasileira, né? Mas isso de como eu compreendo, não tem absolutamente nada a ver. Eu não vejo Jesus sendo glorificado nesse contexto, né? De você passar o ano de janeiro a setembro orando, participando de todas as programações, participando do acampamento, né? Inculcando seu filho ali, marcando para de repente ficar influenciado por uma abóbora. Veja se faz sentido um negócio desse. Para mim não dá não. Versículo 7, né? Fale constantemente. Essa é a parceria, né? A fé deve ser parte da conversa diária e não apenas de um momento formal. Fale sobre Deus assentado em sua casa, andando, deitando, levantando, falando sobre Deus, orando. A gente sabe que a dinâmica às vezes do dia não permite, né? Impede a gente dessa proximidade, desse contato. Mas desenvolve estratégias. É possível que você tenha um momento durante o dia, um momento na semana que marque a relação de você e seu filho. E aí unindo essa parceria, aquilo que a igreja promove e aquilo que os pais estão fazendo em casa, e marcando o Senhor, marcando a palavra do Senhor no coração dos filhos. Abra sua casa, ou então participe de reuniões. Temos aqui na igreja pequenos grupos, né? Os discipulados também, com testemunhos belíssimos. Tem um testemunho de um grupo aqui em que os filhos já estão reproduzindo aquilo que os pais estão fazendo no discipulado.
Então você pode também, a partir da comunidade, proporcionar essa interação com seu filho e fazer com que a palavra esteja marcada na mente e no coração dele. Torne-a visível, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você, versículo 9, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, essa é a mensagem de Deus para nós. As instruções de atar a palavra na mão e na testa, para os judeus é literal, né? Realmente eles colocam, né? Fazem essa marca, essa percepção já na mão, mas nos ensinam o quê? Que a nossa fé deve ser visível, não deve ser uma coisa só para mim. O outro precisa ver, o seu filho precisa ver também. Durante um bom tempo, com minhas regras, né, de como eu concebia as coisas, eu queria fazer o meu devocional apenas trancado no quarto. Não quero que ninguém me veja, estou aqui no meu momento com Deus, e só eu e Deus, e que é importantíssimo também. Mas o seu filho precisa ver, você lendo a palavra e orando. Então, intencionalmente, reserve um tempo do seu devocional, que você gosta de fazer sozinho, mas reserve um tempo para que ele veja, para que quando ele acorde, veja você lendo a palavra, você orando em algum momento, e que isso seja, né, um comportamento que ele possa reproduzir mais à frente, e que seus netos também reproduzam. Além disso, em relação a marcas nos umbrais e nas portas, esse limite, né, do privado da sua casa e do público depois da porta, ele não deve ser um espaço que limita o outro a acessar o seu, mas um espaço em que a pessoa pode perceber a glória de Deus em sua vida, né? A porta da sua casa não é um limite que impede o outro de acessar, mas é um lugar em que mostra a fé que você tem no Deus Todo-Poderoso, e que os outros podem acessar também, que os outros podem ver e querer copiar, e querer entrar. Nossa, que fé é essa? Que casa é essa? A sua casa deve ser lugar de bênção. A sua casa deve resplandecer a glória de Deus. Não só para os seus, para a família ali, mas para aqueles também que passam, né? Que querem saber, nossa, que família diferente, que bênção. Nossa, eu entro na sua casa, eu sinto paz. Isso porque o Senhor é quem age. Amém, igreja? Então a Bíblia deixa claro para a gente que a família é o lugar principal. Temos sim uma estrutura, assim, equipes, né, maravilhosas que cuidam das crianças dentro da igreja. Mas é na família o lugar principal, onde a fé deve ser nutrida, né? Mas no início, com essa estrutura que temos de EBD, havia um costume dos pais, né? A igreja tem EBD, tem uma escola, o que é que eu vou fazer? Deixa a criança e vai resolver as coisas da vida. Será que acontece nos dias de hoje? Espero que não, viu? Deixar a criança na EBD e resolver, né? E querer fazer outras coisas. Falar assim, ó, ufa, agora eu vou poder escutar a palavra. Não deve ser esse o nosso pensamento. A gente deve pensar e orar. Deus, em nome de Jesus, que meu filho aprenda da tua palavra aqui também. Que seja um complemento daquilo que ele vê em casa. Que em nome de Jesus ele aprenda sobre a dinâmica da igreja e que possa ser luz lá fora. O tempo que eu estou aprendendo aqui, meu filho está aprendendo lá. Às vezes a gente não sabe, né, o conteúdo que está sendo ministrado na EBD, mas sabemos que é o conteúdo específico, mas sabemos que é a palavra que está sendo dada, que é a palavra que está sendo apresentada. E meus irmãos, para concluir, o que eu quero dizer para a gente, né, para os pais, para todos os pais aqui presentes, tá? Mas principalmente para os pais de 40 anos aí, levanta a mão, 40, 45, né, essa galera aí que tem filhos de 8, 2 anos, 40 mais também, né? 40 mais também. Eu digo por conta da referência, né? Que eu tenho um filho de 8 e outra de 1 ano, né? De 50. A gente tem esse compromisso. Vocês, pais, né? De 40, 50 também, 60. Mas vocês, pais, são os responsáveis diante de Deus pelo amadurecimento espiritual dos seus filhos. Nós somos. E aqui eu quero repetir mais uma coisa, não só pelos nossos filhos, os meus filhos, né, os meus 2, mas também pelo outro. Quando vem uma criança, as nossas crianças aqui da igreja, não é só
Nossa, que menino, né? Vou usar o adjetivo agitado, né? Que menino agitado, correndo pela igreja inteira, meu Deus do céu. Mas estenda a mão e abençoe. Pergunte como foi a semana, como é que está na escola. E aí, vai passar direto? Tem que passar direto para receber o presente no final do ano. E aí, está lendo a Bíblia? Ô meu filho, Deus te abençoe, você é uma bênção. Que bom que você está aqui, que bom que você veio neste domingo. Né? Para as crianças e os adolescentes, essa faixa etária principalmente, né? De 4 a 14 anos. As crianças precisam ser bem recebidas e positivadas, abençoadas aqui dentro. Amém? Os pais não podem transferir a responsabilidade para a IBD ou para a igreja apenas. É um trabalho em parceria. Todas as vezes, né, no decorrer da história que a família negligenciou a atenção para os filhos, nós só vimos derrota. Temos, né, o fracasso. A família de Ló, o que aconteceu, de Eli com seus filhos, de Davi também e sua família. Né? E a gente precisa, então, de um cuidado específico, de um cuidado abençoado com os nossos familiares. E que os pais se responsabilizem em educar seus pequeninos, seus filhos, na palavra de Deus, sendo exemplos de fé. E você, então, todos que estão aqui, né, aprendendo, ouvindo, você está sendo intencional em transmitir essa fé para os seus filhos, para a próxima geração? Tem que ser intencional, não é algo assim, naturalmente as coisas vão acontecendo, bora fazendo, é só ir para a igreja, está tudo resolvido. Não, intencionalmente, abra a Bíblia, intencionalmente ore, intencionalmente traga. Ah, pai, mãe, não quero ir hoje para a igreja não. Você pode conversar, tá? Hoje você não vai, eu te entendo, hoje eu estou dizendo que você não vai, mas no próximo você vai, né? E com todo o amor, cuidar. A gente precisa se preocupar com isso, né? Para que lá na frente a gente não se arrependa do que não fez, né? Cuidar dos filhos é a tarefa que o Senhor tem nos dado. Então, que em nome de Jesus a sua vida e sua casa transmita o amor e o cuidado de Deus. Que a sua casa seja lugar de bênção, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar então a igreja a ficar de pé. Vamos fazer uma oração, teremos um louvor. Mas eu quero orar, né? Foi um tema, um texto que mexeu bastante comigo. Espero que a igreja também tenha compreendido um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. E que nesse mês, né, durante esse mês, os próximos meses, tenhamos esse compromisso conosco e com as crianças. Amém? Deus, queremos te agradecer mais uma vez por este tempo, por tua palavra ministrada aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, aos pais aqui presentes, Pai, os de 30, 40, 50, que têm os seus pequeninos, aqueles filhos na idade de 4 a 14 anos, que é um tempo ideal para a ministração da tua palavra, Senhor, para que possamos realmente inculcar a tua palavra, gravar a tua palavra, intimar a tua palavra no coração deles, Deus, e que em nome de Jesus possamos ver as tuas bênçãos nas nossas famílias, Senhor, na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, Deus, em nome de Jesus. A cada criança aqui da Igreja Batista da Graça, Senhor, hoje aqui presente, Deus, que já passou por aqui, que a tua bênção esteja sobre essas crianças, Deus, em nome de Jesus. Que essas crianças sejam bênção em casa, Deus, em nome de Jesus, onde muitas vezes os pais não são crentes, Senhor, ainda não te conhecem. Que sejam bênção na escola, Deus, em nome de Jesus, Pai. Então, muito obrigado pela ministração da tua palavra em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém.